Então, boa tarde novamente. Agora nós vamos com o palestrante Felipe Bastos, onde ele vai apresentar a respeito da psicologia e as intervenções assistidas por animais como relação de cuidado. Felipe Fluck possui graduação e mestrado em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão. É membro do grupo de estudos e pesquisas em fenomenologia e psicologia fenomenológica, e também é membro do grupo de estudos e pesquisas em saúde e intervenções assistidas por animais. Caros, boa tarde, todo mundo me escuta, todo mundo me ouve. Perfeito. Posso começar? A apresentação que eu vou fazer hoje, né, Psicologia e Intervenções de Animais, ou IAs, para abreviar como relação de cuidado, o estudo fenomenológico da literatura foi minha pesquisa de mestrado, tá certo? Eu vim aqui apresentar justamente como foi o desdobramento dessa pesquisa, como foi que o interesse para originar essa pesquisa se iniciou, quais foram as evidências que a gente conseguiu coletar na literatura, qual é a relevância desse estudo, e quais são as discussões que a gente conseguiu fomentar a partir do material que foi elencado e a partir das evidências que foram coletadas por meio do método fenomenológico, tá certo? Foi uma pesquisa que foi orientada pelo professor Dr. Jean Marlos, tá? E orientada pelo professor Dr. André Vinícius Dias Senra, certo? Lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Podemos seguir. Bem, quando o slide não passa, eu vou logo adiantando um pouco o que nós vamos encontrar. O próximo slide é um slide onde eu vou apresentar a estrutura geral do trabalho, tá? Pronto. Hoje nós temos aqui uma introdução, tá? A metodologia, a, a parte em que nós realmente discutimos os fenômenos das intervenções por animais sob o viés da fenomenologia, né? Discutimos sempre os fenômenos da ética e do cuidado, tá bom? E os fenômenos da ética e do cuidado são justamente elencados por meio, né, da fenomenologia do Edmund Husserl, especialmente sobre a luz, das obras de 1920 e 1924, né, que são algumas lições do Husserl sobre a ética, e justamente em cima delas, e com base em alguns outros autores, a gente começa a discutir a necessidade de uma fundamentação racional, tá, e filosófica para a questão da ética, o que nos leva, por excelência, a ter que pensar como é que nós poderíamos designar um cuidado propriamente dito para, tá, esses animais que estão inseridos nas intervenções assistidas por animais. E aí a gente vai justamente entender a sobreposição desses campos, tá? A sobreposição da psicologia com as IAs, a sobreposição da fenomenologia com a psicologia, e por via sobreposição, né, das intervenções com a fenomenologia. Por fim, a gente vai para a literatura do que nós fomos encontrando, do que foi se evidenciando a partir do método fenomenológico, para poder descrever, né, esses achados, sintetizar aquilo que há de comum entre eles, sintetizar aquilo que o conhecimento naturalista tem produzido, sinalizar também aquilo que, impressionantemente, não está tão coerente assim com o viés naturalista. Tá? Encontramos, sim, alguns artigos de maneira bem pontuais, que mostram algum nível de sensibilidade, algum nível de cuidado não naturalizado para com esses animais. E, por fim, né, na demonstração dos objetivos que são encontrados, a gente poder, de fato, evidenciar o conteúdo que foi o conhecimento que foi produzido a partir dessa pesquisa e os desdobramentos possíveis que são passíveis de serem feitos a partir desse momento inicial, tá bom? Não vou me demorar muito nesse tópico seguinte, onde eu vou fazer uma introdução, mas antes eu vou contar um pouco a história com o pesquisador, de onde foi que o ímpeto para essa pesquisa, né, a intenção para essa pesquisa acabou surgindo. Pode passar, já.
De uma forma geral, né, meu primeiro contato com o tema foi a partir de uma bolsa de iniciação científica, de um programa chamado Jovens Talentos para a Ciência, né, foi um programa que houve uma concorrência por bolsa, na qual eu pontuei na prova suficientemente para ter contemplado a bolsa. Na época, acho que foi o único aluno de psicologia a ser contemplado com essa bolsa, e, né, tive que ir atrás de um orientador no qual eu encontrei, né, estava tendo disciplina na época, Psicologia Fenomenológica, Teoria da Consciência 1, ainda era esse nome da disciplina na época, né, hoje é reformulada, onde tinha contato com o Jean, e a partir do Jean ele me apresentou, né, um primeiro contato com esse tema. A partir dessa pesquisa, né, e desenvolvimento cada vez mais com atividades que vinculavam a figura a presença de um animal não humano, a figura de um animal não humano, aos nossos processos interventivos e aos nossos voluntariados, a gente começou a deixar cada vez mais claro o que nós fazíamos, os impactos que isso proporcionava para as pessoas que estavam em situação de atendimento, os impactos que isso proporcionava no animal que estava na situação e a diferença que havia entre aquilo que estava sendo feito de maneira ainda muito intuitiva, né, com o que estava sendo narrado na literatura e com o que nós vimos outros colegas apresentando mediante eventos, né, nacionais e internacionais que fomos participando ao longo dessa caminhada. Destaco aqui, por exemplo, um trabalho voluntário feito com idosos institucionalizados, isso lá em 2015, tá bom? Roda de conversa com pessoas em situação de rua, e nessa época eu já me encontrava no primeiro ano de mestrado, em 2019, né, roda de conversa e acolhimento das protetores da causa animal. Isso, salvo engano, aconteceu em 2016, 2017. Tá certo? Isso aqui foram algumas intervenções de trabalhos que foram fomentando o interesse para essa pesquisa, e aqui foram as atividades de pesquisa e de estudo que fomentaram mais uma vez essa caminhada, né? Jovens Talentos para a Ciência, bolsa da CAPES, que eu relatei anteriormente, né? PIBIC, né? 2 PIBICs feitos em cima desse tema, a participação nos grupos de estudo, o estágio em clínica fenomenológica, né? Conduzido também pelo professor Jean, a participação no ciclo de estudos musselianos, a monografia, que foi o primeiro contato com esse tema propriamente dito, e naquela época estávamos com um artigo já publicado, né, que foi publicado em 2018, discutimos a importância da relação homem-animal para a prática terapêutica. Hoje, existe também um outro artigo também publicado, né, pela revista Valore, esse primeiro foi pela revista Ambivalências, que foi fruto, mais uma vez, da dissertação de mestrado, né, fica aí interesse quem tiver curiosidade de ler os artigos posteriormente. Pode passar. Por favor. Os eventos e divulgações, né, estamos aqui mais uma vez, né, nos encontros nacionais do Ciência de Fenomenologia, Psicologia Fenomenológica e Filosofia da Existência, né, já um evento com uma tradição imensa, que com certeza foi importantíssimo para a gente conseguir fomentar, né, as discussões e as evoluções que houveram nessas temáticas ano após ano, né, os encontros de psicologia e intervenções assistivas para animais, em geral, acontecem em outubro, né, e o grupo de trabalho, esse já não existente mais, né, que está vinculado ao Conselho Federal Regional de Psicologia. Pode passar. Esse aqui foi um pouco do background que permitiu que a gente conseguisse se debruçar de uma maneira mais efetiva sobre o tema e construir a trajetória que permitiu a elaboração dessa pesquisa, né. O que é importante a gente começar a delimitar? O que são as intervenções desse tipo de animais? Tá? As intervenções sobre animais, elas são 3 práticas, certo? Que é a tanto a terapia, quanto a atividade, quanto a educação, caracterizadas pela participação de um animal não humano, tá? Preferencialmente algum animal com um longo processo de domesticação junto aos seres humanos, justamente para não ter que tirar um animal silvestre do seu habitat e não submetê-lo assim, a algum tipo de sofrimento. Então, preferencialmente se dá escolha por animais que sejam animais domesticados, né? Cães, gatos, cavalos, né, como o trabalho da Ayane apresentou anteriormente, e os animais de fazenda. E que eles visam, essencialmente, o benefício para o ser humano. Tá? Seja no âmbito terapêutico, seja no âmbito ocupacional, com atividade, que é feita de uma maneira um pouco menos estruturada, um pouco mais livre, seja no âmbito educacional. Temos, inclusive, um estudo muito interessante sobre isso, que eu vou relatar mais tarde, né, que foi coletado nessa revisão bibliográfica, onde nós usamos esse animal humano para potencializar e para propiciar o melhor aprendizado dos alunos e também discutir alguns aspectos que são fundamentais, né? Como, por exemplo, a própria temática da ética. Mas a gente vai discutir um pouco isso um pouco mais na frente, tá bom? Um pouco mais sobre isso. E aí nós temos que também entender o que é a fenomenologia e o método fenomenológico, tá?
De modo geral, o método fenomenológico, conforme Russell, né, nos diz, é um método que pertence essencialmente à crítica do conhecimento e, por conseguinte, de toda a razão, de toda a crítica da razão em geral. Né? O método fenomenológico é um método de acesso às vivências e aos fenômenos, né, associados a essa vivência por meio da consciência intencional, e que ele nos permite uma outra forma de acesso e desenvolvimento de outros sentidos dos fenômenos para além, né, da postura naturalista ou da postura historicista, as quais Russell critica tão fortemente. Tá? É importante citar, existe uma citação de Russell lá em 1900, né, quando ele publica Investigações Lógicas, de que, no final das contas, a fenomenologia não seria uma física do pensar, mas uma ética do pensar, mostrando aí um pouco o comprometimento ético da fenomenologia em não se deixar, em fazer frente, na verdade, né, em não se deixar levar pelo espírito naturalista da sua época, e nessa ânsia da modernidade de confiar nas ciências naturais uma correta designação para a humanidade, tá certo? De uma forma geral, o Russell entende que o telos, a capacidade de intelecção e de conhecimento, é a essência do ser humano, e que essa capacidade de intelecção, essa racionalidade, diferente da racionalidade naturalista, que crê que tudo que existe pertence ao reino da natureza, tudo que existe está posto numa dimensão espaço-temporal, como ele coloca em 1911, né, em Filosofia como Ciência de Rigor, que esse telos, ele permite o acesso a aspectos desses fenômenos e aspectos dessas vivências que surpassam, né, que sobrepõem o caráter materialista unicamente. Não é que o caráter materialista não exista, né, mas o método fenomenológico nos permite acesso a aspectos do fenômeno que ultrapassam, né, que enriquecem, de uma forma geral, o conhecimento construído a partir disso, especialmente para aquilo que a ciência não é capaz de fornecer uma fundamentação, como, por exemplo, as questões éticas. Tá? Mas também as questões religiosas, como exemplo, ou até mesmo as próprias vivências em si. Vamos passar. Por que esse estudo ele acabou sendo conduzido? O que foi que me levou, de fato, a percorrer esse caminho de investigar esse tema que eu já havia investigado anteriormente durante a minha monografia, tá? É que a gente varia muito na literatura quando a gente olha para as evidências de relações de cuidado, tá bom? Então, os autores vão trazer protocolos específicos, e é uma divergência imensa nesses protocolos. Alguns trazem medição hormonais, como o cortisol salivar coletado dos animais. Alguns trazem realmente um pouco de etologia, né, um pouco de comportamento daquele animal que demonstraria estresse, ansiedade, mas a gente não tem, de fato, uma via segura, traçada de acesso a como deve ser a experiência desse animal durante, né, o processo das intervenções. Do mesmo jeito, existe uma compreensão muito variável sobre o que seria o cuidado e o bem-estar desse animal, né, que, mais uma vez, é aquilo que justifica essa variabilidade de evidência da relação de cuidado, né, dos métodos de tentar se averiguar esse cuidado. E o próprio vínculo homem-animal na clínica, ele foi, como posso dizer, ele foi evidenciado de formas muito distintas. Tem autores que realmente consideram o vínculo e o trato de acordo com teorias e abordagens específicas, e tem autores na literatura que nem sequer consideram o vínculo entre o homem e o animal como um fator importante para a terapêutica, tá bom? E aí, mais uma vez, essas noções de cuidado naturalizado. Por que que o estudo é importante? É importante porque é uma prática, né, as IAs, que afetam diretamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. Em 2014, o DOT já traz uma estatística de que aproximadamente 1 milhão de pessoas naquele momento histórico já haviam sido beneficiadas pelo uso das intervenções tipo animais em algum momento. A perspectiva é de que a gente está construindo um saber sobre uma prática e um saber que se propõe a cuidar de um outro. Então, fazer uma crítica do conhecimento que está sendo produzido por meio dessas técnicas, por meio desses métodos, né, é fundamental para que a gente possa ter um saber mais rigoroso, um saber no qual nós possamos realmente confiar e que seja, de fato, apolítico sobre a condição de bem-estar dos envolvidos, tá certo? E a necessidade ética de reconhecer os animais não humanos também enquanto portadores de direitos, tá? E aí a gente já tem claramente muito recurso na literatura a ciência animal, a acessibilidade dos animais não humanos, mas é importante também fundamentar isso do ponto de vista filosófico e fenomenológico, tá? Porque do ponto de vista científico natural a gente nunca vai conseguir ter acesso direto à vivência, por assim dizer. Temos que passar. Né? Aqui está o nosso problema de pesquisa, né? Quais são as evidências reveladas por uma análise fenomenológica da produção técnico-científica sobre IAs produzidas por profissionais da psicologia, né? A gente está o tempo todo preocupado com
a área de atuação específica da gente, né, com a psicologia de uma forma geral. Pode passar. Essa primeira parte aqui eu vou... Tá. Isso aqui a gente já começa devagar a se aproximar de alguns conceitos que vão ser melhor trabalhados durante a apresentação do método, tá bom? Mas, de uma forma geral, o problema fenomenológico, ele é um problema que exerce uma crítica sobre o conhecimento, então aqui nós estamos estabelecendo uma crítica sobre o conhecimento produzido e publicizado, tá? Evidenciado no próprio texto, a gente lê o texto sem a priori, tentando realmente compreender qual a visão do autor sobre o assunto, tentando compreender o que é que ele está apresentando ali de maneira apodítica, de maneira irrefutável, na própria vivência, né, da leitura daquele texto, e quais são as concepções que estão embasando, de uma forma geral, aquele artigo, aquele texto que está sendo avaliado, né? E aí, justamente, né, nós tomamos aquele fenômeno como que se dá ali, sem nenhuma exégese hipotética ou interpretativa, sem excluir nenhuma interpretação advinda daquilo que nos pudesse ser sugerido por teorias. A leitura é feita realmente com o mais puro método fenomenológico, né, das reduções, tá? Idética, fenomenológica, enfim, pode passar. Se, então, qual que acaba sendo o problema? Se e como cuidado e a ética comparecem nos artigos escritos por psicólogos. Esse acaba sendo, de uma forma geral, a nossa busca, né? De que maneira esses fenômenos comparecem na literatura, a partir daquela leitura anteriormente feita, e de que modo eles comparecem. Pode passar. Tá? Pode passar que ele tem uma slide art aí, eu acho que ela acabou não saindo, né? Não saiu, tá tudo bem, a gente pode subir. O que é importante citar, né? Que o método fenomenológico será, por sua vez, o método de evidenciação dos fenômenos. Como é que esse fenômeno vai ser evidenciado? A partir de 3 reduções: redução psicológica, redução idética e redução fenomenológica, de uma forma geral. Pode descer, Yolanda, por favor. Tá? RP de redução psicológica, RE de redução idética, RT de redução transcendental, né? As 3 etapas da redução fenomenológica. Quais são que a gente subdividiu de um caráter eminentemente didático, tá bom? Para evidenciar como é que essa metodologia, como é que esse método fenomenológico foi aplicado na leitura desses artigos. Tá? Primeira etapa de redução psicológica é justamente a suspensão dos a priores, tá bom? Posteriormente, a gente começa a evidenciar esses fenômenos que remetem a uma relação de cuidado e de ética. Então, o momento que o autor falava sobre o bem-estar animal, eram trechos que eram grifados, posteriormente para serem relidos e entendidos com base na compreensão daquele autor. O momento que ele falava, por exemplo, sobre os ganhos terapêuticos que se proporcionavam para o indivíduo humano na relação. E todos os fenômenos eram posteriormente descritos, né? Eles eram evidenciados e descritos nesses quadros descritivos, depois comparados para ver quais eram as compreensões que permaneciam de uma forma geral invariáveis, quais eram as compreensões que eram compartilhadas pelos autores, muitas vezes mostrando um caráter naturalizado, né, desses autores compartilhado por todos eles, ou por boa parte deles. Análise das concepções de cuidado e de ética evidenciadas pelo autor, né, justamente por meio dessa análise sobre quais eram os a priori e as compreensões naturais que esses autores apresentavam, para embasar aquelas compreensões, e, posteriormente, refletindo sobre isso que foi evidenciado, né, na redução idética, tá bom? Na redução idética é importante falar que, eventualmente, a gente também poderia utilizar a técnica da variação imaginativa. Ela foi utilizada no fenômeno do cuidado e eu vou explicar um pouco mais como é que isso acabou sendo discutido e fundamentado em cima da pesquisa, tá bom? Pode descer. Aqui já estamos falando da literatura, mais uma vez uma retomada da situação anterior, né, de como o texto foi lido, e entender de uma forma geral, isso aqui é fundamental, tá bom? Nós não estamos falando de uma entrevista propriamente dita com os autores, então como é que nós podemos ter acesso à vivência daqueles autores que escreveram sobre as intervenções por meio de um texto que já foi escrito? É importante dizer que o texto, né, o artigo, o livro que foi lido, ele é o que você chamava de objeto com predicados espirituais, ou seja, ele remete a sua origem e sentido a algum sujeito dotado de uma intencionalidade que o constituiu. O sujeito, ao constituir um texto, o sujeito, ao escrever um texto, ele tem uma intencionalidade. E foi através dessa intencionalidade que constituiu esse objeto que a gente consegue entender esses objetos como objetos culturais, né, passíveis de serem avaliados. Simplesmente eles são possíveis de ser avaliados porque eles são frutos de uma intencionalidade. Tá certo?
Então, se o autor escreve sobre algo, não escreve sobre algo, se ele tem a postura de um cuidado, se ele não tem a postura do cuidado, se ele denomina a preocupação com o comitê de ética, que nem todos, por mais que possam estudos empíricos demonstraram ou não, tudo isso sustenta e embasa, tá? E é embasado na intencionalidade do autor que escreveu. Porque se ele está preocupado com isso ou não, isso é a própria intencionalidade dele atuando no momento, tá certo? E é justamente, né, a dica que a Alice Bello nos dá, que é ler com a intenção de deixar o autor falar e seguir seus pensamentos, justamente remetendo de novo à redução psicológica, onde a gente não vem com os a priori, a gente não vem querendo já exercer uma crítica, porque pode ser que o que o autor esteja falando seja completamente coerente com a fenomenologia, mas para isso eu tenho que primeiro deixar ele falar. Eu não posso ficar com os a priori em cima já do autor. Certo? Isso aqui é como é que a pesquisa foi feita, né, como é que os artigos foram elencados, eles foram elencados no portal de periódicos da CAPES, tá bom? Com o termo Animal Assistant e Psychology, assistida por animais e psicologia, né? Assistida por animais e psicologia, justamente para tentar filtrar aqueles artigos que fossem escritos em português, inglês ou espanhol. De modo geral, todos os artigos elencados estavam escritos em inglês, tá bom? Por mais que nós tivéssemos uma produção brasileira nos artigos elencados, ela também foi publicada em inglês. Tá? E o termo assistida por animais é porque ele faz menção, né, a todas as intervenções. Se é intervenção, educação, ou atividade, ou terapia, todas vão ser seguidas no termo assistida por animais, então foi uma escolha mais estratégica para fazer a pesquisa. Tá? Estou aqui com pouca bateria. Tá ligado? Pronto, foi. Então, quais foram os critérios de exclusão? Né? Ter, no mínimo, um autopsicólogo, afinal de contas, a gente tem que falar de uma área que esteja coerente com do nosso campo de saber, né, que é justamente a psicologia, ter sido publicado em 2017 e 2019, né, e que traga aspectos importantes das IAs em relação à psicologia, ou seja, não basta apenas ter um autor psicólogo e ele falar de uma área que não tem nada a ver com o nosso campo, tá certo? Línguas que seja português, inglês e espanhol, se não tiver nessas línguas não foi lido, tá? E foi feito o quadro descritivo, que vou mostrar um exemplo posteriormente para vocês, né, semelhante ao que Borba, né, desempenhou no seu doutorado, e também o que Silva, né, queridíssima Ligiane, desempenhou no seu mestrado, tá certo? Isso aqui é um print da página, né, do Periódico da CAPES, mostrando que encontramos 54 artigos nessa pesquisa com os critérios encontrados. Não encontramos artigos nas pesquisas com os termos em português e em espanhol, tá bom? Não foram encontrados. Pode descer. Pode descer. Esse aqui é o modelo do apêndice descritivo, né? Ele foi dividido em 3 partes, justamente para ter a descrição e para catalogar, né? Catalogar esses artigos, mas também para descrever e evidenciar os fenômenos, né? Eles têm 3 partes: parte A, né, com uma identificação geral, quem são os autores, país de origem, ano de publicação, qual tipo de pesquisa que foi desempenhada, que a gente pegou os tipos de pesquisa dados pela APA, né, pela Associação de Psicologia Americana, em qual contexto, pode descer, os objetivos, né? E aqui já os outros apêndices mais descritivos, nós pegamos realmente parte do texto que evidencia essa relação da ética ou essa relação do cuidado, ou até mesmo concepções que possam ser naturalizadas para enquadrar nesses quadros que posteriormente foram comparados. Tá bom? Pode descer. Aqui mais um exemplo, né, de quadro que foi evidenciado. E agora a gente vem, né, para, de fato, as intervenções por animais, cuidado e ética na psicologia, uma visão fenomenológica. Aqui era para ter um diagrama de Verne, tá? Ele não está aparecendo nessa apresentação, então vocês imaginam aí os 3 ciclozinhos clássicos de um diagrama de Verne para apresentar a intersecção, né, entre os campos, tá certo? E aí a gente tem a intersecção entre a psicologia e a fenomenologia no ponto 1, né? A intersecção entre fenomenologia e psicologia, e as IAs no ponto 2, né? Entre as IAs e a psicologia no ponto 3, e entre os 4 pontos no 4. E a gente vê que justamente o ponto onde todas as áreas se encontram são nessas relações éticas, né? São nessas relações baseadas na ética e nas práticas de cuidado que a gente vai discutir posteriormente. O que é importante a gente entender?
As IAs, elas se constituem para a psicologia como um campo de possibilidade prática, né, de possibilidade interventiva, tá certo? Ambas possuem uma proposta de cuidado, então, tanto a psicologia, no âmbito da clínica, né, tanto as intervenções assistidas de uma forma geral, elas prezam e primam por um benefício àquela pessoa que está sendo assistida durante o processo terapêutico, né? Se você está com um paciente na clínica, em tese, estima-se uma melhora, estima-se algum tipo de terapêutica, naquilo que for possível, e do mesmo jeito, nas intervenções, estima-se que haja um ganho terapêutico para aquela pessoa que esteja sendo submetida às intervenções, tá bom? A gente tem alguns órgãos que regulamentam essas práticas, né, alguns órgãos internacionais, tanto a Best Practices quanto a IAHIO, né, que dão orientações sobre como essas práticas devem ser feitas, trazem em si no seu material algumas orientações sobre tentativas de estabelecer uma forma de cuidado, de evidenciação de condutas éticas para com esses animais, né? E a gente tem modos distintos de atuação, tá? Especificamente, os evidenciados pelo Boris Levinson, que foi o fundador na época chamada Pet Therapy, né? E também na nossa queridíssima brasileira, Nise da Silveira, ambos de abordagem junguiana, ambos correspondentes, tá? Existem cartas trocadas entre os dois. A Nise começou um trabalho ainda na década de 50, no Hospital Dom Pedro II, com intervenção com animais, embora não houvesse esse nome na época, apesar do Boris Levinson ter sido reconhecido como pai dessa prática, né? Na década de 60, e a gente sabia que ambos trocavam informações e práticas clínicas, e o importante situar é que nessas abordagens que marcam o começo das intervenções sobre animais, especialmente dentro do âmbito da terapêutica e no âmbito da psicologia, a gente tem uma prática, apesar da Nise da Silveira ser psiquiatra, né, a gente tem uma prática que ela é marcada especificamente pelo lugar do cuidado e pelo lugar do vínculo, como aquilo que fundamenta a relação terapêutica. Tá? A Nise ela usa muito o conceito para de investimento afetivo, que é justamente o investimento de afeto que os pacientes, né, do hospital faziam nesses animais que permitiam que eles se reorganizassem, que é uma visão e uma vertente que tem sido, de uma forma geral, abandonada, tá bom? Pela prática das IAs, da forma como elas estão evidenciadas hoje, tá? Na literatura. Eu vou aproveitar aqui para fazer um pequeno adendo, né, enquanto o pessoal está aqui resolvendo alguma questão, para já falar de um aspecto que é fundamental para ambos os campos, tá? Tanto para o campo da psicologia quanto para o campo das intervenções, que diz respeito ao cuidado. Tá? Por mais que o Heidegger ele tem uma reflexão própria sobre o cuidado, a gente não se adentrou nela, tá certo? Para tentar fundamentar justamente o cuidado do ponto de vista mais russeliano possível. Então, a gente vê o cuidado como ato de cuidado. Só que, ao ver o cuidado como ato de cuidado, a gente começou a evidenciar que as relações de cuidado têm como caráter, né, uma certa conservação de um bem-estar no outro. Seja conservação de sua presença, seja conservação de uma vivência positiva desse outro no seu meio. Tá? Uma vivência agradável desse outro no meio. O que é importante entender? É que, para se fundamentar essa concepção de cuidado, e aí a gente fez justamente a variação imaginativa, a gente imaginou várias relações de cuidado diferentes, foi alterando elas de maneira imaginária para ver o que permanecia, né, de comum no cuidado de uma planta, no cuidado de um animal, no cuidado de uma pessoa. A gente percebeu que é preciso que haja um conhecimento sobre aquele que está sendo cuidado para que o cuidado possa ser corretamente efetivado, tá certo? E isso aqui, mais uma vez, dentro do método fenomenológico, mas que evidenciou que para cuidar de alguém, eu tenho que conseguir construir um saber sobre aquele alguém. Tá? Se eu não tenho um saber sobre a pessoa de que eu estou cuidando, se eu não tenho um saber sobre o animal que eu estou cuidando, se eu não tenho um saber sobre a planta que eu estou cuidando, essa prática de cuidado, mas que com uma intencionalidade voltada para efetivar esse cuidado, pode ser fracassada. Aí a gente tem um cuidado que ele é frustrado. Por isso, mais uma vez, a importância de reconhecer a importância da vinculação do cuidado com o conhecimento, tá certo? Nas intervenções assistidas, mas também na psicologia de uma forma geral. A pessoa me proponho a um exercício de cuidar de um outro, eu preciso saber quem é esse outro. Eu preciso conseguir construir um conhecimento válido, sólido e seguro sobre esse outro de uma forma geral, tá bom? E a fenomenologia pode ser uma forma de, pode ser um método, uma via de construção desse conhecimento, uma construção desse cuidado. Aqui a gente vai ter, né, justamente um diálogo, né, uma interlocução mais profunda sobre a fenomenologia e a psicologia de uma forma geral. Tá? O que é importante situar? E aqui eu não vou me adentrar de maneira tão profunda por conta do tempo.
Mas o que é importante situar? A psicologia ela pode fornecer um cuidado naturalizado sobre o ser humano. Como eu falei anteriormente, é importante que a gente possa conhecer um saber realmente válido, tá? Por isso que a fenomenologia seria um caminho para isso, porque ele é um saber apodístico, ele é um saber que ele se evidencia no contato com a coisa em si, né? Ou seja, quando eu me direciono para o outro, para a sua corporeidade, para a sua permanência no meu campo, no meu mundo primordial, como o Russell escreve, né, na quinta meditação das meditações cartesianas de 1931, né, que foi publicado, foram lições dadas em 1928, quando escreve sobre isso, é preciso conceber o conhecimento sobre o outro, que parte a partir da minha própria vivência, que parte do meu mundo primordial, mas que permite que o outro constitua-se enquanto outro, enquanto alteridade, com seu próprio mundo primordial, que pertence à esfera das minhas vivências, e a partir desse campo comum intersubjetivo, eu tenho acesso à vivência dele. Quando falo sobre tudo isso, e que eu tenho acesso a essa vivência no meio do campo da intersubjetividade, eu tenho acesso, portanto, à vivência do outro enquanto outro, tá? E não mais enquanto um objeto pertencente ao número natural, no qual eu me debruço sobre aquele psiquismo, no qual eu me debruço sobre aquele corpo, como um objeto de pura materialidade, no qual eu vou intervir. Não, no momento que eu construo um conhecimento onde o outro é quando o outro, eu sou obrigado a reconhecer uma alteridade, eu sou fundamentalmente lançado para o campo onde eu posso constituir um processo empático. Tá? E o mais interessante é que isso se vale também em alguma medida para o animal. Porque quando o corpo do animal se coloca na minha vivência, eu consigo perceber também, na própria vivência imediata, né, fenômenos como dor. Quando eu piso, por exemplo, acidentalmente na pata de um cachorro. Fenômenos como raiva, quando me aproximo de um cachorro que está ali irritado e que ele rosna para mim, ou um gato também. Tá? E fenômenos como afeto, como um gato que vem até mim e pede um carinho. Né? Por mais que ele não fale do ponto de vista verbal, eu consigo perceber ali uma intencionalidade que aponta para uma necessidade de afeto. Tá? Mas pode ter? Ótimo. Então eu vou demorando para e aí a gente remonta, né, a proposta da ética em Russell, que é justamente a capacidade de fundamentar racionalmente uma ética. Russell falava que havia grandes duas disciplinas que deveriam ser fundamentadas racionalmente. Do ponto de vista teórico, seria a lógica, do ponto de vista prático, seria a ética. E a gente não pode desassociar a ética enquanto uma disciplina prática. Tá? Por mais que a fenomenologia, na sua última redução, na redução transcendental, nos leve a um campo reflexivo, e é preciso refletir para melhor agir, ela também nos convoca justamente a esse âmbito do agir, tá certo? Então, o que é que acontece? E aqui aquela redução do cuidado que eu havia dito anteriormente, né? Uma possibilidade de realizar uma fenomenologia do cuidado, onde a gente evidencia o caráter intencional do cuidar, então existe uma disponibilidade, existe uma direcionalidade, uma direção dada do cuidador para o cuidado. Nessa relação é importante que haja um conhecimento sobre aquele que é cuidado, né? E uma disposição ao querer bem, né? Ao bem querer. E aqui a gente vai ter, né, uma interlocução, né, que eu já apresentei anteriormente, mas que vale a pena ratificar, entre a fenomenologia e a questão das intervenções assistivas por animais, porque, mais uma vez, aqui eu acabo encontrando a possibilidade que a fenomenologia nos dá de evidenciar o animal, né, não humano, enquanto também ser senciente, tá? Vivente desse mesmo mundo que eu vivo, que compartilha esse mundo comigo, por mais que o mundo ligeiramente diferente e cujo acesso não se dá de maneira tão perfeita como se dá entre dois seres humanos, que dispõem, né, do mesmo aparato biológico, que dispõem do mesmo aparato orgânico, que permite essa variação, nesse contágio intencional, como o Russell traz, de novo, ali na meditação cartesiana de 1931. E aí eu gostaria de pegar esse pequeno trecho, né, de 1913, só para evidenciar a maneira como o Russell acaba enxergando, de modo geral, os animais não humanos, né, em nossa relação. Este mundo, além disso, não está aí para mim como um mero mundo de coisas, mas, em igual medidez, como um mundo de valores. Isso vale naturalmente também para os seres humanos e animais de meu meio circundante. Eles são meus amigos ou inimigos, meus subordinados ou meus superiores, estranhos ou parentes, etc. Mostrando que eu não posso reduzir o mundo ao mundo de coisas, eu não posso reificar esse mundo, eu não posso tratar ele como se fosse um mundo unicamente natural, e que esses animais que coabitam conosco, né, e os seres humanos também, eles não estão meramente dispostos como corpos naturais. Eles têm correlação conosco, no qual nós valoramos essa correlação. Tá?
E aí nós chegamos num ponto muito importante, tá? E um ponto que ele acaba sendo fundamental. Qual é esse ponto? O Russo ele traz que a ética ela acaba sendo que ser fundamentada de um ponto de vista racional, diferente da racionalidade historicista e diferente da racionalidade naturalista. E que essa fundamentação racional da ética, né, que deveria ser o correto agir, deveria ser guiado, de uma forma geral, pelo telos humano, para que a gente pudesse alcançar o máximo nível de realização desse telos, né, em uma comunidade onde, de uma forma geral, a gente tivesse uma plena vivência de um amor pelos outros, tá? Existe também uma discussão acerca da teologia que se desmembra a partir da obra de Russo, mas que nós não vamos adentrar nesse momento. Não é nosso âmbito aqui. Mas que nessa relação de amor, né, que ele traz em 1924, a gente pode também entender uma relação de cuidado para com os outros, com o correto existir, com o bem viver, tá bom? E seria esse o objetivo final da ética, fundamentado racionalmente. Que é justamente o que encontramos uma dificuldade ao longo de toda a história da humanidade, que a gente nunca conseguiu bem viver com todos. Tá? Só que isso deveria se estender também à relação com os animais. Tá? De uma forma geral, eu vou sintetizar aqui de uma forma um pouco mais breve, a gente tem duas teses para entender a relação do animal mediante o ser humano. A primeira tese é a gradualista, onde nós entendemos que existem gradações das nossas aptidões, das nossas características em relação aos outros animais. Então, os outros animais seriam dotados, por exemplo, de inteligência, mas nós teríamos dotado de um nível específico de inteligência. E existe a tese essencialista, onde nós entendemos que existe um elemento primordial no ser humano que o diferencia dos outros animais. Alguns autores trazem que é a linguagem, alguns autores trazem que é um certo nível de liberdade, alguns autores trazem que é alma, né? Mas que existiria que é uma consciência específica, mas existiria essa diferença essencial, existiria um atributo unicamente humano que não seria compartilhado com os demais animais. Do ponto de vista da fenomenologia, a perspectiva essencialista ela parece fazer mais sentido, né? Inclusive é a tese defendida pelo Max Scheler e também pelo Heidegger, de uma forma, né? A partir da da linguagem ou da pobreza de mundo, que seria a pobreza de mundo dos animais. Porém, tá? Quando a gente vai, de fato, para uma crítica fenomenológica para compreender a noção de animalidade na concepção de Russell em Ideias 2, tá? A gente, na verdade, se depara que existe o reconhecimento, tá, da sensibilidade e da utilidade do animal. E as duas teses que são em teses discutidas, tanto a tese gradualista quanto a tese socialista, elas apresentam falhas. Por quê? Porque, de um modo ou de outro, elas vêm sendo usadas sistematicamente para sustentar e subsidiar uma série de usos indevidos de força contra os animais, uma série de usos e abusos que, do ponto de vista racional, não se sustentam. Eu vou dar aqui algumas reflexões que são tiradas lá do Peter Singer, mas que reforçam, mais uma vez, né, que ratificam essa perspectiva. De um ponto de vista gradualista, seria viável para o homem utilizar os seus animais, por exemplo, para alimentação, por meio da pouca inteligência que esses animais possuem. Já do ponto de vista essencialista, a gente poderia dizer que os animais poderiam ser utilizados enquanto objetos, enquanto coisas, pela sua falta de alma. As duas teses fundamentam e conseguem sustentar a mesma posição, tá? Que é uma posição especista, uma espécie tomando vantagem e explorando outras espécies. Tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é que, se eu assumir, por exemplo, que existe um traço humano, inerentemente humano, que me fundamenta utilizar o outro animal, se chegar alguma outra espécie, né, ou um alien, ou seja o que for, uma condição de desenvolvimento intelectual, social, civilizatório maior, isso legitimaria a nossa exploração por via deles, tá certo? Então a gente começa a perceber que a nossa capacidade de utilizar o mundo, as nossas capacidades cognitivas, as nossas capacidades civilizacionais, elas não podem servir como pressuposto para a exploração de uma espécie que não consegue atingir tais níveis, certo? Um outro exemplo poderia ser se eu pego o cara que tem inteligência, aqui falando especificamente da desgradualista, e eu assumo que a inteligência é um aspecto que é capaz de me fundamentar na exploração do outro, quer dizer que no momento em que eu pego um ser humano que existe um déficit intelectual, que ele não consegue ter um correto desenvolvimento típico, né, neurotípico, eu também poderia explorá-lo se fosse por isso. Tá? E não é o que nós encontramos do ponto de vista ético. Perfeito. Vou pular esse aqui em virtude do tempo.
né? Tá dando um respeito ao tempo também de vocês. Mais uma vez, aquela frase que eu havia falado, belíssima, né? O que o objetivo não é uma física, mas uma ética do pensar. E aqui a gente vai realmente, mais uma vez, entrar no sistema ético russeliano, né? Especificamente com essa citação, né, de 1924, né, traduzida numa versão espanhol, publicada em 1920, que, portanto, que na disciplina ética, com disciplina universal, ela se fundamenta racionalmente no eu quero ser uma pessoa eticamente boa, na disposição para melhorar a nossa própria condição ética no mundo, né? Uma pessoa da qual surgem apenas atos dirigidos ao bem e que são sempre justos possíveis, certo? Então nós percebemos que é preciso que exista uma intencionalidade, é preciso que exista uma disposição para agir de maneira ética, para agir de maneira justa, tá? E essa acaba sendo a fundamentação em cima da qual a noção ética russeliana se fundamenta de uma perspectiva racional, tá? Pode descer. Agora nós vamos para os achados na literatura de uma forma geral, tá? Como vocês viram, nós encontramos 54 artigos, tá? Apenas 37 se mostraram válidos de acordo com aqueles critérios que foram anteriormente elencados, tá certo? Hoje nós tivemos 16 empíricos, 8 teóricos, 8 revisões de literatura, um artigo metodológico, 2 estudos de caso e 12 artigos que dizem ser mistos, né, entre um estudo teórico e um estudo de caso. Tá? O que a gente acabou encontrando, de uma forma geral? Uma prevalência no âmbito da saúde, tá certo? Pouca ênfase em atividades comunitárias e educacionais, o que mostra até um pouco o caráter mercadológico que as intervenções animais têm adquirido nos últimos anos, tá certo? Uma predominância de estudos quantitativos, tá certo? E, inclusive, o reconhecimento, o Kaji, ele tem mais de uma publicação nesse meio que nós conseguimos elencar desse autor, e ele reconhece a necessidade de estudos mais qualitativos, tá? Uma hegemonia teórico-metodológica, tá? E qual é essa hegemonia teórico-metodológica? Natural, tá certo? Uma metodologia naturalista, especificamente fundamentada por estatística, né? Por isso também essa predominância de estudos quantitativos, e que não é capaz, por exemplo, de abarcar e abordar esses aspectos do vínculo, que é fundamental na nossa compreensão para que se suceda uma terapêutica. A gente tem também uma grande diversidade teórica, né, que busca explicar esse funcionamento das IAAs. A gente teve mais de 10 teorias que foram encontradas tentando explicar como é que as IAAs poderiam proporcionar algum tipo de benefício para o ser humano. A gente vai desde a teoria da homofilia até, por exemplo, a teoria de Bowlby, né, a teoria do apego de Bowlby, e para tentar fundamentar como é que elas agem. Então, a gente não tem ainda um consenso de como é que a interseção, né, como é que a interseção não, mas a intervenção com o animal não humano poderia gerar, de fato, um benefício. Tá? Não existe esse consenso na literatura. E, de uma forma geral, a gente percebe que continua assim a crescer, base cada vez mais sólida de evidências que possam subsidiar as IAs, mas por conta dessa diversidade, a gente precisa de uma base mais sólida ainda. Tá? Existem muitos estudos, mas falta ainda rigor e falta ainda uniformidade nessas vias de acesso ao fenômeno, nessas vias de acesso à vivência, na condição e estruturação desses estudos. Tá. Algumas formas de evidenciação do cuidado que foram elencadas. Tá bom? O modo de seleção do animal, de uma forma geral, evidencia um pouco o cuidado. A seleção dos participantes, importantíssimo, mas nem todos trouxeram, infelizmente. Tá? Também é uma forma de evidenciar o cuidado para com esse animal, que eu não vou colocar um indivíduo que tem uma fobia, ou um asco, um histórico de violência com aquele animal para interagir com ele. Tá? Escala de mensuração fisiológica e comportamental também são uma forma de cuidado, apesar de naturalizada. Tá? Até porque o estresse, uma vivência subjetiva, por exemplo, quando eu pego uma medição de cortisol, eu não posso necessariamente afirmar, apesar de ser uma evidência, que aquele animal está ou não estressado, ou porque aquele cortisol está baixo, que aquele animal quer ou não está em trabalho naquele momento, tá? Prevenção de zoonose e demais protocolos higiênicos foi uma outra forma de evidenciação de cuidado, por mais de que apenas um autor, tá, trouxe a preocupação de não passar uma zoonose do humano para o animal. Todos os autores trouxeram essa preocupação de não passar a zoonose do animal para o humano. Tá?
Gestão de risco das intervenções, então, existem riscos de mordida, riscos de coice, riscos de derrubadas, e pouquíssimos autores trouxeram, inclusive, protocolos que apontariam como agir caso esses incidentes acontecessem, tá certo? Poucos estudos também trouxeram menções da legislação, tá certo? A Declaração de Helsinki foi pouco abordada, né, que é uma legislação que traz justamente uma declaração sobre bioética, tá bom? Os mecanismos hormonais que indicassem que os animais estariam também sendo beneficiados, especialmente a ação da ocitocina, um mecanismo hormonal que tenta fundamentar por que os animais também seriam privilegiados nessa interação, o que é um ponto positivo, porque preza pelo bem-estar animal, mas ainda sob uma perspectiva hormonal. Tá? Isso aqui é fundamental e faltou na maior parte dos artigos, que é a presença de profissionais especialistas dedicados à saúde e bem-estar animal, a figura do veterinário e a figura de tutores bem treinados foi escassa, tá? Isso nos leva, inclusive, a questionar que tipo de conhecimento sobre aquele animal o psicólogo deveria ter para conseguir bem conduzir aquela sessão, tá? Treinamento e certificação dos animais profissionais também é um ponto que é importante. Preparo ambiental e disponibilidade de comida e água. Silvio e Osório foram os únicos autores brasileiros que estavam presentes nos artigos levantados, tá? E abertura à compreensão do animal enquanto ser ciente, também, esse último ponto, ele talvez tenha sido o ponto que mais se alinha à perspectiva fenomenológica, tenha sido também mais comum, mais uniforme entre os artigos que foram evidenciados. Tá? Ele, juntamente com as mensurações fisiológicas, tá bom? As mensurações etológicas também foram relativamente raras. Tá? Podemos descer. Então, nós acabamos elencando os pontos que foram mais comuns, né? E que mostraram, assim, divergências sobre como esse cuidado se evidenciou na literatura. No modo da seleção dos animais, na compreensão sobre esse bem-estar animal, na preparação e certificação desse terapeuta que estaria ali intervindo junto com os animais, e sobre a maneira como as IAs funcionam. Né? E aqui, nesse último tópico, nós temos 10 teorias que foram anteriormente supracitadas, tá? E que nós vamos entrar um pouco mais. As evidências de cuidado na seleção dos animais, tá? A gente teve autor que escolheu raça como critério de escolha, espécie como critério de escolha, alguns instrumentos avaliativos, né, treinamentos, certificações e os conhecimentos que o próprio profissional tem sobre o temperamento e sobre a conduta animal. Especialmente esse último ponto, ele é bem coerente com a perspectiva da fenomenologia, porque dessa perspectiva existe um conhecimento fundamentado na vivência desse profissional com o próprio animal que subsidia e que sustenta a possibilidade desse animal ser colocado em intervenção ou não, tá? Que é um conhecimento que ele é fundamentado a partir da própria vivência junto ao animal, tá? E que precisa necessariamente que exista um vínculo entre esse profissional e o animal que está intervindo na situação, né? Que está, na verdade, sendo um grande protagonista desse processo interventivo. Então, é uma possibilidade de seleção de animais que mostram cuidado com o animal que está sendo escolhido, também com a pessoa que vai participar da intervenção, que não é tão naturalizado, tá bom? Eu gostaria de dar um destaque para esse método de seleção da Zilka Manno, tá? Os demais casos, eles têm uma fundamentação naturalista, eles não são por si inválidos, mas eles mostram muitas vezes que eles restringem a percepção de fenômenos, como, por exemplo, intervenções muito bem-sucedidas com cães sem raças definidas, né? O que faz parecer que seria uma prática inviável, mas que, pelo contrário, a gente tem bons relatos na literatura de que isso aconteça. E que mostra aí um certo nível de naturalização. Outro exemplo é justamente que esses casos de seleção, eles contra-argumentam em prol daquilo que foi a experiência de Nisa Silveira e de Boris Levson, como contra-exemplos. Tá? Mais uma vez, utilizando cães sem raça definida. A compreensão do bem-estar animal, e aqui é uma coisa importante. O que é que foi elencado de uma forma geral? Observação comportamental, ocitocina, cortisol foram os principais critérios naturalistas, né, utilizados. Perceba que todos eles são naturalistas porque eles partem de uma matematização, tá, desses hormônios, de uma matematização desses comportamentos e também de uma concepção material, ou seja, só é válido, eu só consigo validar o bem-estar daquele animal se eu tiver um aspecto material rastreável e quantificável que eu possa me fundamentar para dizer se ele está ou não em sofrimento.
quando, na verdade, o sofrimento é um processo subjetivo, tá? No qual nós não temos necessariamente acesso, mas que pode se tornar evidente para nós a partir da disponibilidade do corpo desse animal na nossa presença, tá? E é exatamente como coloca Finn, Beck e Zenitson, que foram autores que foram elencados, né, nessa pesquisa, de que há um limite dos saberes etológicos. Nós temos que reconhecer que há esse limite sob o risco de não naturalizar esses meios, né, de evidenciação do cuidado, de compreensão de bem-estar do animal, para que nós não possamos acabar submetendo-os, tá, a situações prazerosas, situações de descuidado, tá bom? E aí um artigo importante que ele mostra, por exemplo, uma visão mais próxima da, da fenomenológica, é justamente que foi citado por Moella e colaboradores, né? Que o cão de terapia vivia com os adolescentes, esse animal foi permitido separar do grupo e do resto de uma área de convivência inacessível para os participantes. Ou seja, o animal escolhe se ele quer ou não ficar em terapia. Um relato muito semelhante tem em um capítulo publicado pelo professor Jean Marcos. Vai descer. Né? O conhecimento dos psicólogos sobre a questão dos animais e a ausência, especificamente, de especialistas que poderiam nos orientar melhor sobre essa prática, já foi citado, não vou me adentrar muito, mas pouquíssimos foram aqueles que trouxeram a figura do veterinário, tá certo? E muitas vezes eles fizeram menção à questão das preparações que os psicólogos deveriam ter sobre esse tipo de intervenção, o que acabou sendo um aspecto muito positivo, até porque mostra de uma forma geral que boa parte dos psicólogos ele reconhece o caráter senciente dos animais e isso viabiliza de uma forma a vinculação, tá? Mas houveram exceções, tá? Brailsford e colaboradores foi uma exceção onde a questão do vínculo não foi tão bem compreendida, justamente porque ele sugere coelho para intervenção, porque quando o coelho morre, ele pode simplesmente trocar por outro. Tá? Então, isso mostra que nem todos os autores, por mais que boa parte se sensibilizou e houve essa sensibilidade para o reconhecimento do caráter senciente dos animais, alguns ainda colocam o animal unicamente como ferramenta. Aí nós temos o funcionamento das IAAs, nós temos 10 teorias diferentes, né? Seja pela hipótese de que ele ajuda a construir relações sociais com os outros, seja pelo vínculo de apego capaz de oferecer suporte emocional, seja pelo antropomorfismo, seja pela distração de elementos distressores, né? Distressores é o estresse que ele é mal adaptativo, tá? O estresse que ele causa realmente sofrimento psíquico. É diferente do estresse, que é um estresse positivo. Seja pela teoria da biofilia, que é uma tendência a gente de se sentir bem a partir do contato com os seres vivos, seja a partir dessa dualidade de sistema experiencial e simbólico. O sistema experiencial seria o sistema mais simples, que seria o sistema em que nós acessamos de maneira direta e não simbólica a vivência dos outros animais, seja pela teoria da motivação implícita, né? Ou seja, o fato de ter um animal ali faz com que a tarefa se torne mais motivadora, seja pela biocinética, seja pela teoria do apego de Bowlby, seja pelas pré-condições de aprendizagem, né, que, em via geral, diminui o impacto do estresse, do feedback negativo durante o processo de aprendizado. Tá? O que foi que faltou? E que poderia ser um balizador comum para uma teoria unificada de por que os animais são capazes de proporcionar esse bem-estar. Interação, vínculo e presença. A presença daquele animal durante o processo de interação que permite a formação de um vínculo. Tá? Que foi justamente o que foi narrado durante a experiência de Inês da Silveira, em 81. Tá? Alguns aspectos que foram ocultados e novas propostas para as IAAs. Tá? Isso aqui é fundamental. Foi muito positivo trazer o conceito de One Health, tá? Que é o conceito da OMS que preza que o nosso bem-estar está vinculado com o bem-estar animal, então não existe bem-estar humano sem bem-estar animal junto, tá? Afinal de contas, se nós temos muitos animais em rua, se nós somos um animal estressado, a tendência é que esses animais em rua vão contra zoonoses e podem afetar seres humanos. Estamos agora com o exemplo da febre maculosa, que está fazendo vítimas na região sudeste do Brasil, né? Temos também, por exemplo, a questão do próprio incidente. Se o animal está estressado, ele fica mais suscetível à mordida, por exemplo. Tá? Nós temos a metodologia italiana de Frederico II, que foi descrevida em alguns artigos, tá? Especificamente que prega essa perspectiva da alteridade. Nós temos uma proposta japonesa de Nakajima, que foi um dos artigos elencados, onde ele propõe uma perspectiva educacional, onde o animal ele é fruto do cuidado
ele é destino do cuidado das crianças, então as crianças são incentivadas a cuidar desse animal como uma forma de desenvolver sensibilidade, desenvolver interesse científico, de desenvolver afeto, desenvolver valores cidadãos, tá? De uma forma geral. Então, a proposta não é colocar um animal para que a criança possa aprender, mas é colocar a criança para cuidar do animal, para que nesse processo de exercer o cuidado ela possa aprender, tá certo? Nós temos uma proposta comunitária de green care, já que existe um viés mercadológico nas IAs, a tendência é utilizar os próprios animais já disponíveis em ambientes rurais para levar a saúde para locais de difícil acesso à saúde, tá? O aspecto de Silveira, que já foi previamente comentado, tá? E os aspectos vivenciais subjetivos que estão ocultos na literatura. Eles não conseguem ser propriamente e completamente evidenciados por um problema metodológico. E aqui nós temos algumas das principais conclusões. Tá? A literatura produzida sobre as IAs evidencia, de modo até que recorrente, preocupações éticas e o cuidado com os animais. Só que tais evidências, elas são comumente naturalistas, tá? E são muito diversificadas. Então, tem poucos consensos, tá? Mas eles existem. Há uma hegemonia teórico-metodológica, o que traz uma escassez do conhecimento produzido, então o conhecimento ele fica limitado por um problema de adequação de método ao objeto, tá? E o que acaba sendo necessário? A gente precisa de uma maior diversidade epistemológica e metodológica para abordar esse assunto, para desvendar novos sentidos possíveis para essa prática, tá certo? O lugar do veterinário necessita de mais atenção, tá? E é uma preocupação recorrente de treinamento e capacitação dos psicólogos que atuam com esta área, o que acaba sendo um aspecto positivo também, dada a grande popularidade que essa área tem atingido nos últimos anos. Né? Aqui nós temos objetivos que foram anteriormente elencados, tá? E que eles foram um por um alcançados. Tá? E por fim, né, as direções futuras para essa pesquisa, eu reitero o valor das pesquisas qualitativas e a diversidade metodológica e epistemológica para enriquecer os diálogos e debates sobre a prática profissional, tá? Especialmente sobre esse modelo interventivo. Existe um paradoxo fundamental na nossa relação com os demais animais, porque a gente os considera superior, né? E nessa consideração, e nos considerarmos superiores, a gente acaba evidenciando o nosso lado mais bárbaro, tá? A nossa sucessão à barbárie, enquanto, na medida que nós nos tornamos mais humildes perante os animais e reconhecendo eles cada vez um pouco mais iguais, a gente acaba tratando uma postura cada vez mais nobre, tá? E mais racional e mais, inclusive, humana no tratamento deles, tá certo? De uma modo geral, isso eu gostaria com essa reflexão, eu gostaria de encerrar a apresentação. Seguem aqui as referências, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, estamos aqui disponíveis para responder, tá bom? Liga bem aqui o cabo, é mais fácil. Isso aqui? Já tem transferência. O Derrame. Não, desliga, tira aí. Não, não, esse aqui não. Esse aqui, ó. Pode fazer diferente. aí tu passa por aqui. Aí tu abre a pergunta. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer ao Felipe pelos esclarecimentos. Muito interessante a pesquisa. E, como ele já se adiantou, né, se alguém gostaria de fazer alguma questão, alguma consideração, ele está aqui à disposição para responder. Então, mais uma vez, agradecer ao Felipe e a todos que estão aqui escutando as palestras.
e já já a gente vai dar continuidade à próxima. Obrigada.